Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. E o tema que a gente vai ver hoje é sobre as Vestais. As Vestais são muito conhecidas por quem gosta da história de Roma. Elas eram as sacerdotisas da deusa Vesta. E Vesta, gente, era a deusa do fogo. Ela era filha de Cronos e de Reia. Ela foi, como todos os irmãos, engolida aí por Cronos, e depois ela foi resgatada por Zeus, quando ele foi formar aí o seu Olimpo. E Vesta faz parte dos deuses do Olimpo, só que no caso dela, ela fica sempre dentro do Olimpo, ela não é uma deusa assim com muita história. Por exemplo, Afrodite, Atenas, Poseidon, Hermes, a gente tem um monte de histórias deles. E Vesta não, Vesta você não tem tanta história. Por quê? Porque Vesta fica lá no Olimpo o tempo todo. Por quê? Porque ela é a guardiã do fogo. Então ela tem que ficar custodiando esse fogo para que ele não se apague. Então ela fica cuidando do fogo do Olimpo, enquanto os outros deuses estão saracoteando por aí, né? Ela então fica quietinha, né? Tá sempre ali no Olimpo, mas ela é uma presença sempre constante e onipresente. Quando você vai ver a vida romana, os ritos da vida comum, cotidiana romana, Vesta está sempre presente. Por quê? Ela nem tem tantas pinturas, a maioria das pinturas, das esculturas que a gente vê de Vestais, são damas da sociedade que queriam ser pintadas, enfim, registradas como sendo sacerdotisas vestais, né? Sacerdotisas, tá difícil, hein? Sacerdotisas de Vesta, né? Só que ela mesma, a deusa, ela costuma ser representada pelo próprio fogo que ela custodia. Então é como se fosse assim, Vesta é o fogo. É como se fosse a essência de Vesta. Ela é menos personificada, né? Ela é a essência do fogo. Então, quando você via o fogo, você estava vendo a presença da deusa. E o fogo está muito presente no cotidiano do romano. Então, quando a pessoa nascia, no quinto dia, ela era apresentada no templo de Vesta. Ela tinha o rito do fogo, né? Hoje em dia a gente tem muito batismo com água. E ali, o entrar na sociedade romana era dado pelo fogo de Vesta. Então, no quinto dia, a criança era levada, né, no templo para ser apresentada e aceita pela sociedade, ali quando ela era apresentada no templo de Vesta. Quando ela casava, quando a pessoa casa, você tinha as tochas de Héstia, que levavam o fogo da casa daquela dama que estava casando até esse novo lugar onde ela vai montar a sua família. Então ela pega o fogo do lar de onde ela nasceu, onde ela se criou, e ela leva esse fogo então para esse novo lar, para esse novo lugar aonde ela vai também custodiar o fogo. O rito indiano também, né, parecido com esse, de levar o fogo de uma casa para outra. E depois, quando fecha o ciclo da vida com a morte, lá está Vesta de novo, né, porque os ritos eram de cremação. Então, Vesta está no início, no meio e no fim da vida de todo romano. Então, ela é uma presença constante, né, quase que onipresente na vida do cidadão. Até porque você tinha o fogo do lar, né? Os fogos de Vesta são de vários níveis. Ela não é só um fogo simples, ela é primeiro o fogo do lar, e nisso ela pode ser vista como a deusa da lareira, né? Porque você tinha, na Roma antiga, você tinha os deuses lares, eram pequenos deuses que davam a identidade daquela família, e eles se alimentam do fogo. Por isso que você tem a lareira, e por isso que vem a palavra lar, justamente dessa tradição dos deuses lares. Então, a Vesta, quando você tem a lareira dentro da casa, é o fogo de Vesta que alimenta, que aquece, que acolhe o lar. Depois você tem o fogo no templo. Vesta era a única deusa presente em todos os templos, porque todos eles tinham um fogo que precisava ser cultivado, similar ao fogo de Vesta, né, no templo das Vestais. Depois você tinha o fogo da cidade. Então as cidades, a gente vai ver, a Grécia tinha isso também, né? Você tem um local onde existe esse fogo, que é a identidade daquele lugar, né? E Roma era justamente trazendo essa tradição
no templo das Vestais. Então toda cidade tinha um templo de Vesta, onde tinha o fogo daquela cidade, que precisava ser custodiado, porque se o fogo apaga, apaga o fogo da cidade, né? Depois você tem o fogo do próprio centro da Terra, aonde você tem uma usina de força no centro da Terra que gera energia para todo o planeta, e o fogo que é o centro do universo, que sustenta toda a vida manifestada. Todos esses são os fogos de Vesta. Todos eles simbolizam a presença da deusa, ok? Aqui, essa imagem é um exemplo de uma dama sendo representada como uma vestal, ok? Então aqui como exemplo, uma tradição inclusive mais antiga, né, do que a romana, é que quando os gregos fundavam as suas cidades, ou seja, distantes, né, que eles iam para outros lugares, porque a Grécia na época eles não se chamavam assim dessa forma, né, mas quando eles iam montar cidades muito distantes, eles levavam uma parte desse fogo. Então se eu quisesse dizer que aquela cidade está associada com a minha, ela levava o fogo da minha cidade. Então você imagina, quando você tem o casamento e o fogo sai da casa dos pais para a casa dos filhos, o que você está fazendo? Você está dizendo que aquela semente, aquele lar está ligado ao seu. Por quê? Porque o fogo que aquece lá é o mesmo que aquece aqui. O fogo que sustenta a vida lá é o mesmo que sustenta a vida aqui. Então existe uma união metafísica, existe uma união simbólica e sutil entre esses dois pontos. Então, assim como era feito com a família, também era feito com as cidades. E esse fogo que chegava na outra cidade determinava o centro da cidade, onde você ia ter esse núcleo, né? Toda cidade tem um núcleo inicial. E no caso aqui dos gregos é justamente esse que era levado pelo fogo original, né? Quando chegava lá, então, onde ele era colocado e feito seu templo, era o centro da cidade. E aqui é um exemplo de uma lareira, né? Antiga. E a gente tem essa ideia de Vesta como sendo aquilo que é capaz de tornar uma casa um lar. Porque o que acontece? O lar não é a mesma ideia de uma casa, um apartamento, uma construção, um prédio, um castelo. Um castelo é uma construção, né? Um apartamento, uma casa é uma construção. Quando é um lar? Quando você traz o fogo de Vesta. Quando dentro daquele espaço físico construído, agora existe a presença da deusa. E agora que ela está lá, que existe esse fogo, você pode ter um lar, com tudo de emocional, com tudo de célula familiar que isso implica, com todas as atribuições da família, da sacerdotisa de Vesta, que era a matrona, né? A matrona romana era como se fosse uma sacerdotisa, no templo que é o lar. Então dentro do lar ela cuidava do fogo, né? Cuidava da lareira, ok? E aí falando um pouquinho dos tipos de fogo, lembrando que todos eles, né, podem ser associados à deusa Vesta, eu queria fazer uma distinção entre o fogo que a gente gera por atrito e outro tipo de fogo. Vamos dar uma olhadinha aqui. O fogo por fricção, né, por atrito, ele é aquele dos conflitos, né? Ele é um fogo material. Não é aquele quando você vai, briga, tal, não sei o que, aí vai, um monte de confusão e de repente, pá, sai uma faísca, a coisa ilumina, a gente entende o que aconteceu e é feito um fogo. A vida se apresenta e as coisas se harmonizam. Só que é um fogo por fricção, é um fogo por atrito, que você faz no material, que é muito parecido com forjar uma espada, né? Eu brinco com os alunos dizendo que a vida da gente, a gente vai ser uma ótima espada, porque o processo é igualzinho. O que a vida faz com a gente? Ele esquenta a gente, né? O fogo de Vesta que transmuta, né? Ele esquenta a gente, aí a gente dá uma amolecida, aí a vida bate, 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 aí ela olha assim, esfria, né? A gente fala, passou, acabou. Aí o que acontece? Veio de novo, esquenta lá na fornalha, amolece, bate, 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 né? Então, se a analogia serve, no final a gente vai ser uma espada, ó, com um fio perfeito, tá? Porque o processo é o mesmo. Então a gente precisa do fogo da forja, né? Do fogo de Vesta, para poder receber essas pressões da vida e se transformar em algo melhor e mais sensível, né? Que é a lâmina de uma espada, ok?
E o outro fogo, que também aí é mais associado ainda à deusa, é o fogo feito pela luz do sol, que é mais associado ao espiritual. Você não tem atrito, você não precisa dos opostos, né? Você não precisa do conflito para gerar esse fogo. É o fogo que você gera, por exemplo, e essa imagem é dessa cerimônia, quando você acende a tocha olímpica até hoje, né? É um jogo de lentes que eles fazem, onde a luz do sol bate e você acende um fogo puro, que não vem da matéria, né? É um fogo que vem de cima, que vem do espírito representado pelo sol. E aí ele acende a tocha olímpica. E ele também acendia o fogo de Vesta, ok? Dos templos, né? Se acontecesse alguma desgrameira terrível, como uma invasão na cidade, alguma coisa assim, e esse fogo se apagasse, a cerimônia para que ele fosse reaceso não podia ser por atrito, né? Não era um fósforo ali, era justamente esse rito que capta o fogo do sol, né? Que capta o fogo espiritual para poder acender de novo o fogo do templo, ok? E o fogo é interessante e merece uma deusa mesmo, né? Porque ele tem muitas características simbólicas que a gente pode destacar, como ao mesmo tempo que ele queima e consome, mata, digamos assim, as coisas deixam de existir, ele também regenera, porque no momento em que ele destrói, ele constrói, né? Ele destrói algumas formas para que elas possam assumir outras. Então eu posso falar que ele regenera e purifica. Então é uma purificação pelo fogo, ok? Principalmente se for esse fogo espiritual da deusa. E as vestais, então, são as sacerdotisas da deusa Vesta, ok? Sacerdotisas do fogo, que tinham um local muito importante, sempre dentro do vucu-vucu, né? Ali dentro do Fórum Romano. Se você der um pausezinho no vídeo e procurar ali, você vai ver o número 10, que é aonde está o templo de Vesta. E logo atrás, uma construção esticadinha, assim, compridinha, né? Que é a Casa das Vestais. Quando vocês forem lá, você fala assim, vou para Roma ver a Casa das Vestais, né? Aí você vai ver ela meio pela metade, ok? Porque o que sobrou do templo de Vesta em Roma é só essa partezinha aqui. Aqui do lado eu coloquei uma reconstrução, né, como eles acham, com as informações que tem, como eles acham que era o templo de Vesta. E é um templo sempre circular, é um templo redondo com fogo no meio. Ele é um templo muito simples e muito pequeno. Por quê? Porque é isso que ele precisa simbolizar, é o fogo no centro. É o fogo no centro. No centro do quê? Do mundo, da vida, do estado, do universo, do cosmos. Esse fogo do centro, esse axis mundi, né? Isso que junta céu e terra, esse fogo que é eterno no centro das coisas, é esse fogo que a Vestal não pode deixar apagar. Por isso que, de certa forma, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas de Vesta, porque todos nós temos um fogo interno que está no nosso centro e que ele também não pode se apagar, ok? A Casa das Vestais era uma casa grande, né? Aí 3 andares, 50 cômodos, né? Diz que na época em que você tinha mais vestais, provavelmente você tinha em torno de umas 30, porque eram as que estavam chegando, sendo formadas, as que já estavam, né? Então você precisava de uma estrutura um pouco maior. E se você for lá ver hoje, você vai ter só essa partezinha do centro, né? Não sei ver essa construçãozinha, né? O que sobrou foi essa partezinha do centro. E ali as estátuas são estátuas das vestais responsáveis por diversas gerações aí, né? Então são as estátuas de grandes vestais que ainda estão por lá. Okay? Como era então a vida da sacerdotisa de Vesta? Ela era escolhida aí entre os 6 e os 10 anos de idade, e a cerimônia era como uma cerimônia de casamento, né? Onde tinha a tocha de Vesta também. E ela ficava a serviço da deusa por 30 anos. Eram 10 anos de educação, 10 anos de serviço, ou seja, de cuidar do fogo para que ele não se apagasse, e 10 anos ensinando as novatas. Depois de 30 anos, elas podiam se casar, elas podiam sair, assumir sua vida social, enfim. Só que a maioria escolhia ficar dentro do templo, tá? Quando a gente fala aqui que elas tinham 10 anos de educação, gente, já é uma coisa totalmente diferenciada. E elas eram educadas, inclusive, não só ler, escrever, cultura, mas também a parte das leis. Elas estudavam muito a legislação, porque elas têm um papel muito importante
justamente nessa parte junto ao poder estatal. Daí que a gente diz que as vestais eram extremamente fortes, né, importantes, mulheres de muito poder. A principal função delas era justamente cuidar do fogo. Por quê? Porque a perenidade do fogo é a perenidade do Estado. A perenidade do fogo que está no centro, a existência dele garante a existência de tudo que está em volta. Então, se o fogo apagasse, né, é como se o Estado apagasse. Daí a importância da função delas. E é como a gente na nossa vida. Se você tem um projeto, qualquer um, ele tem um fogo, ele tem um calor, ele tem uma energia que sustenta ele. E se o projeto é seu, você tem que fazer com que ele fique vivo. Se esse fogo morre, o projeto morre. Se você não alimenta, não deixa esse fogo aceso constantemente, tudo aquilo que está em volta morre. Não é? Era isso que eles achavam que acontecia também nesse caso, né, do fogo das vestais. Se ele morresse, morre tudo que está em volta. E o que está em volta? O Estado, a cidade, as pessoas, né, tudo. E a Virgem Vestal, então, ela tinha que fazer um voto de castidade, de pureza, né, na ideia de que a existência de uma vestal pura equilibrava a falta da humanidade. Gente, eu acho isso tão bonito, né? É como se fosse assim, a virtude da vestal, ela harmoniza a balança do karma. Ela não é que ela absorve, é que ela consegue ser a parte luminosa que pode compensar a escuridão que existe no mundo. Nossa! E é mais ou menos assim. Imagina que eu viro para vocês e falo, olha, eu conheço uma pessoa muito justa, muito boa, uma pessoa bacana, honesta, eu começo a falar um monte de coisa boa. Você concorda comigo que se você monta a imagem de uma pessoa boa, honesta, forte, querida, generosa, você fala, pô, o mundo é um lugar melhor porque essa pessoa existe, né? Aqui é a mesma coisa, você fala, o mundo é um lugar melhor porque existe um ser humano, existe uma vestal capaz de se sacrificar pelos outros. Então ela compensa, né, a escuridão com essa sua própria luz, simbolizada pela pureza e vivenciada no seu voto de castidade. E quando esse voto era quebrado, o que não é muito normal, são poucos os casos aí que a gente tem, era a pena de morte. Porque ela tinha deixado apagar o fogo dentro dela, né, porque ela se deixou levar pela luxúria, pelos desejos, ou pela pressão, né? E ela apagou o fogo interno. Então agora ela não pode sustentar o externo. E aí é difícil, né? Eu não gosto de falar essa parte não, mas era assim, né? Era uma pena de morte onde ela era enterrada, porque o fogo dela tinha acabado assim como uma brasa que está morrendo. E como é que você apaga um fogo? Com terra. E é assim que era apagado o fogo das vestais que não cumpriam o seu voto de castidade. Aí você fala assim, Renata, então é difícil saber, né, se elas faziam por vocação ou por medo. Olha, eu diria para vocês que a vocação de pureza de uma pessoa, ela é uma coisa extremamente profunda, profunda. É como quando a pessoa atrai isso, é como se ela atraísse o próprio ser, é quase uma morte em vida, né? Hoje em dia, quando a gente traz os nossos princípios, a gente acha que isso é coisa pouca, que não faz diferença, mas a quantidade de problema que a nossa consciência pesada dá, né? Então, ela é o símbolo desse fogo ardente, dessa esperança. E aí, eu acho que esse é o grande motivador para que elas sustentassem uma vida pura. Talvez nós que não temos vocações, né, não somos vocacionados para vestal, não temos essa vocação, a gente acha muito difícil. Mas para a pessoa que tem a vocação, isso é como uma expressão do próprio ser. E quem conhece pessoas, né, religiosas e que conseguem fazer essa expressão, sabe exatamente como isso é bonito de ver. Okay? Então, aonde entra essa parte do poder estatal das vestais? Elas eram chamadas, gente, no Senado para falar das questões divinas, para falar dos ritos, de todas as festas, né? O Roma tinha muitas festas para cada deus, muitos deuses estatais, e elas eram sempre chamadas ao Senado justamente para tirar as dúvidas e ver como as coisas deveriam acontecer.
E elas ajudavam o povo em relação às leis. É tipo assim, sabe quando o pessoal fala na universidade, que tem lá o pessoal de direito, aí os alunos ficam ajudando o pessoal, né, com problemas de legislação, dando indicação, olha, você tem direito a isso, não tem aquilo, você pode fazer tal coisa. Era isso, né, que elas faziam, só que elas tinham uma formação enorme no assunto, e elas tinham muita influência dentro do fórum mesmo romano, certo? Então, essa ajuda que elas davam era extremamente importante e de altíssima qualidade, ok? Apoiavam as famílias em relação aos funerais, né, porque a deusa Vesta na cremação, as adoções, as heranças. Olha só, elas eram convocadas para ser testemunha nos testamentos de imperadores. Então, olha o grau de status que ela vai ter, né? O imperador deixou seu testamento, a gente sabe que o negócio era sério em Roma nesse sentido, e aí elas são chamadas como testemunhas, para dizer se está tudo certo, se está errado. Por quê? Porque elas são um símbolo da pureza e da retidão. E aí elas faziam esse papel, né, de equilíbrio nessas situações tão delicadas. Eram chamadas também para apaziguar brigas familiares, quando aconteciam, e elas cuidavam da casa das vestais, né? Toda a manutenção aqui daquela casa grande que vocês viram, e de outras, né? Cada uma nas suas cidades, né? Elas poderiam sair se fosse necessário, elas não saíam para perambular, para ir para shopping, não, né? Mas se precisasse, elas podiam sair, não eram enclausuradas, e elas podiam ir nos eventos públicos, e eram muito chamadas para diversos eventos. E elas têm umas roupas muito simples, por isso quando a gente vê um desenho, né, uma pintura de vestal muito cheia de coisas, você fala, ah, não deve ser vestal não. Por quê? Porque elas eram extremamente simples nos seus vestimentos, mas elas eram muito festejadas, digamos assim. Então, quando elas saíam da casa das vestais, elas iam em liteiras altamente luxuosas, normalmente cedidas pelas pessoas para onde elas estavam indo, ou para os eventos que elas estavam indo, certo? Então, essa relação que elas têm com as leis e com o Estado é o que dá essa ideia de purificação e de força, né, de uma dama forte em relação àquela sociedade em que ela vive. E por fim a gente tem as vestálias, que eram as festas das vestais, né? Era 7 a 15 de junho, e o templo era aberto, era o único momento em que o templo era aberto, mas só para as mulheres casadas. Por quê? Porque elas eram consideradas pequenas vestais, porque elas cuidavam do fogo do lar. Então é como se aquele templo abrisse as portas para receber outras pequenas sacerdotisas, que são as vestais do dia a dia, as mães romanas, né? E finalizava com a limpeza total do templo, que eles faziam umas lustrais, né? De dar lustro, brilho, fazer as coisas brilharem. E aí o fogo, o local do fogo era limpo com água, que é o seu né, a contraposição ali para fazer a harmonia dos elementos. Então era isso, né, que eu queria falar, comentar com vocês aí sobre as vestais, só para dar uma ideia. E essa concepção de que o fogo de Vesta, ela alimenta o lar também, né? E quando ela alimenta o lar, ela alimenta a vida interior do homem. Repito, que a gente tenha este fogo, que a gente seja um templo de Vesta, com esse fogo no centro, sempre quente, sempre alimentado e perene, para que a gente possa, através desse fogo interno, iluminar as coisas e as pessoas que estão ao nosso redor. Era isso que eu tinha separado para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo encontro.